E aí, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Olha que palavra maravilhosa para a gente meditar aqui no livro de 1 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos, agora com E minúsculo, enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada. E aqui ele citou algumas coisas que essas pessoas fazem. São contra, proíbe o casamento, ordenam a abstenção de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Veja bem, eu quero dar ênfase aqui no primeiro versículo, onde a expressão do Espírito Santo, a afirmação, é que muitos vão se desviar da fé, vão esfriar na fé. Muitos não, alguns. Ele não está dizendo que vai sair da igreja, que vai deixar de pregar, que vai deixar de congregar, de louvar, de cantar, de assistir live, de fazer live. Não, ele não disse isso. Alguns vão deixar de fazer live, alguns vão deixar de ir para a igreja, alguns vão abandonar os cultos. Não. Ele disse o seguinte, que embora façam essas coisas, estão desviados da fé, porque deram ouvidos a espíritos enganadores. E é essencial, meus irmãos, que a gente tenha consciência o que é apostatar da fé. Esse desviar da fé, esse esfriar, esse anular a fé. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala que o justo, aquele que serve a Deus, ele vive pela fé. A Bíblia também fala que a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E quando algumas pessoas apostatam da fé, desviam da fé, está dizendo o quê? Que ela não agrada mais a Deus, que ela não consegue mais vencer o mundo, ela não tem capacidade de vencer o mundo. O mundo é o quê? Os problemas que o mundo coloca na vida dela. Quando a pessoa apostata da fé, ela vai sucumbir, ela vai se destruir. Ela mesma está se destruindo, por quê? Porque ela está ouvindo espíritos enganadores. Ela não consegue agradar a Deus, ela não consegue vencer na vida, mas ela pode estar fazendo essas coisas aí na igreja, pode estar pregando, cantando, louvando, fazendo cultos, dirigindo, até enganando outras pessoas, mas ela não tem fé. É possível fazer tudo isso e não ter fé. Por quê? Porque vai dar ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Ela vai passar a ter uma vida que o ensino que ela absorve e que ela repassa não é o ensino da palavra de Deus. Talvez seja uma motivação, talvez seja autoajuda, talvez seja uma ciência, mas não a doutrina do Espírito Santo. E aqui ele lista algumas coisas. Proíbe casamento, é contra o casamento, é contra o consumo de alguns alimentos. Eu só como vegetal, eu só como... Não estou dizendo que é o caso. Mas quando você vê alguém focado só nessas coisas aí, tenha certeza que aí não tem mais fé. Aí não tem mais não está mais agradando a Deus. Porque Deus que criou todos os alimentos, é o que diz aqui, 1 Timóteo 4,3, para ser recebido com agradecimento, com ação de graça pelos fiéis. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com agradecimento, porque pela palavra e pela oração são santificadas. Então medite nessa palavra, eu creio que Deus vai lhe abençoar poderosamente. Cuidado para não se desviar da fé, mesmo estando nas igrejas, mesmo estando ouvindo a palavra, mas não é a palavra verdadeira, palavras de demônios. Então que Deus abençoe vocês, tudo de bom.